Nessa aula, vamos estudar os contratos de constituição de renda, jogo e aposta e de transação. Ao final, você deverá saber alguns detalhes acerca desses contratos. Vamos começar com a constituição de renda. É o contrato pelo qual uma pessoa entrega a outra um capital em dinheiro ou outros bens móveis ou imóveis, obrigando-se o rendeiro a pagar uma renda periódica ao instituidor da renda ou a um terceiro beneficiário. Foi um contrato muito comum no passado, séculos 18 e 19, tendo sido substituído pelo sistema de previdência pública e, recentemente no Brasil, pelo sistema de previdência privada. Esses dois sistemas assemelham-se ao contrato de constituição de renda, mas deles se diferenciam por suas peculiaridades e pela legislação a que se submetem. Se eu me dirijo a uma empresa de previdência privada e me filio ao seu sistema de complementação de aposentadoria, eu estarei constituindo uma renda vitalícia em meu favor. A entrega do capital será parcelada. Por outros termos, durante 30 anos, por exemplo, eu entregarei à empresa X mensalmente R$10. Findos os 30 anos, deixarei de pagar, passando a receber dela, enquanto viver, uma renda mensal de mais ou menos R$100. Um exemplo só. O próprio INSS utiliza-se de recurso similar para pagar renda a seus aposentados. O contrato de constituição de renda geralmente se celebrava entre duas pessoas físicas, havendo ou não estipulação em favor de terceiro, isto é, fosse ou não o instituidor da renda também o seu beneficiário. O instituidor transfere a propriedade dos bens ao rendeiro, que passa a ser seu dono. Em contrapartida, ele tem que pagar uma renda a um certo beneficiário, que pode ser o próprio instituidor. O contrato poderá ser gratuito. Haverá constituição de renda a título gratuito quando o rendeiro se comprometer a prestar a renda por mera liberalidade, sem receber qualquer bem em contrapartida. Tomam parte no contrato pelo menos duas pessoas, o rendeiro e o constituinte ou instituidor, que pode ou não ser o beneficiário da renda. A renda pode ser instituída em benefício de uma ou de várias pessoas, mas o beneficiário deve ser pessoa viva. Se vier a falecer em 30 dias após a Constituição, em virtude de moléstia que já possuía à época daquela, ou seja, da Constituição, fica o contrato sem efeito. Se forem vários os credores beneficiários, subsiste em relação aos demais. O pagamento das prestações deve ser estipulado previamente, devendo efetuar-se no começo de cada período. Não havendo qualquer estipulação nesse sentido, deverá ser feito dia por dia. Cumpre dizer, no entanto, que esta última situação é totalmente impossível na prática, embora prevista em lei. Sempre haverá estipulação a respeito de como e quando serão pagas as prestações, ainda que posteriormente à celebração do contrato. Se o beneficiário falecer, os herdeiros poderão exigir o pagamento relativo ao período iniciado até a morte. Em outras palavras, morrendo o beneficiário, cessa a obrigação de pagar a renda, mas os herdeiros poderão exigir as prestações vencidas enquanto era vivo o beneficiário e que por alguma razão não tenham sido pagas. Se o devedor antecipar o pagamento de uma, algumas ou todas as prestações, poderá repetir o indébito se o credor falecer, ou seja, poderá exigir de volta as que se referirem a período posterior à morte do beneficiário. Havendo inadimplemento de prestações, o beneficiário poderá acionar o rendeiro para que lhe pague as prestações atrasadas e lhe garanta as futuras sob pena de resolução contratual e ou aplicação da cláusula penal do governo. Sendo rescindido o contrato, os bens que se achem com o rendeiro serão restituídos ao instituidor ou a seus herdeiros, se for morto, ou então conforme preveja o contrato, que pode destinar os bens ao próprio beneficiário, por exemplo. Sendo mais de um beneficiário, pressupõe-se que recebam por igual.
não haverá direito de acrescer entre os beneficiários. Em outros termos, morrendo um deles, a sua parte não mais terá que ser paga, isto é, não se transfere aos sobrevivos a parte do que falecer. Mas se forem marido e mulher, ao cônjuge supérstite acrescerá a parte do falecido. O mesmo vale para o companheiro. Isso se deve à regra vigente para a doação disposta no artigo 551, parágrafo único do Código Civil. Segundo este artigo, a doação feita a mais de um donatário entende-se distribuída por igual entre eles, salvo disposição contrária, sendo os donatários marido e mulher, morrendo um deles, ao outro caberá a doação por inteiro. No caso de constituição de renda, para que ocorra a hipótese, o contrato deverá ser gratuito. Nada impede que se constituam beneficiários sucessivos. Na falta de um, recebe o outro. Na constituição de renda a título gratuito, o rendeiro pode determinar sua impenhorabilidade, que no caso das pensões alimentícias em Monte Pios é legal. Outro sim poderá ser gravada com cláusula de incomunicabilidade, não integrando, pois, o patrimônio comum do casal. Se o contrato for a título oneroso, o rendeiro pode vir a ser obrigado a prestar algum tipo de garantia, hipoteca, fiança, seguro ou outra. A constituição de renda se extingue por várias causas. Encerra-se pelo advento do termo final, que pode ser certo ou incerto. Será certo se estipulada a renda por prazo determinado e incerto se a renda for vitalícia. Poderá o contrato se subordinar à condição resolutiva, pagando-se a renda até o seu implemento. Assim, se ficar o pagamento da renda subordinado ao casamento do beneficiário, realizando-se este, extingue-se o contrato. Também a morte do beneficiário, se não houver beneficiário sucessivo, põe fim ao contrato. Os seus herdeiros só podem pleitear as prestações devidas e não pagas enquanto era vivo o beneficiário. A morte do rendeiro encerra a constituição de renda se for instituída por sua vida. Se a renda se constituir sobre imóvel, vindo este a desaparecer em virtude de enchentes, por exemplo, ou sendo desapropriado, extingue-se o contrato. Mas sendo paga a indenização de seguro pelo desaparecimento ou indenização pública pela desapropriação, o rendeiro continuará pagando a renda. Por fim, extingue-se o contrato pela confusão, caso em que rendeiro e beneficiário se tornam a mesma pessoa. É só imaginarmos que o rendeiro morra, deixando o beneficiário como herdeiro. Bem, é isso aí. Entendida a constituição de renda, passemos ao jogo e à aposta. Esses dois contratos são tratados conjuntamente por todos os códigos modernos e pela doutrina, por causa do elemento comum, que é o azar, ou alea, fator sorte, que se verifica no fato de os contratantes relegarem o pagamento de certa soma em dinheiro ou outros bens ao ganhador, conforme o resultado de um evento fortuito. Em outras palavras, o resultado é imprevisível, não se podendo dizer de antemão quem ganhará, ainda que não dependa inteiramente da sorte. O jogo é o contrato pelo qual duas ou mais pessoas comprometem-se mutuamente a pagar certa soma àquele que lograr resultado favorável num certo acontecimento incerto. A aposta é o contrato em que duas ou mais pessoas comprometem-se a pagar certa soma àquele cuja opinião prevalecer com respeito a um acontecimento incerto. Vamos ver um exemplo? Dois indivíduos se encontram num jardim e observam dois caracóis em cima de uma mesa e fecham uma disputa sobre qual deles chegariam primeiro ao outro lado. A hipótese é de aposta. Mas, caso contrário, ou seja, se esses mesmos indivíduos em questão colocarem os caracóis sobre a mesa, disputando qual chegará em primeiro lugar ao outro lado, haverá jogo.
Resumindo, no jogo, os jogadores participam do processo, podendo, em certos momentos, influenciar o resultado. Na aposta, não há participação dos apostadores, não tendo eles a menor possibilidade de influenciar o resultado. Devido ao fato de serem tratados como se fossem o mesmo contrato, nós passaremos doravante a utilizar o termo jogo, subentendido que tudo o que for dito também se aplica à aposta. Bem, há jogos permitidos, proibidos e tolerados. Os permitidos estão todos previstos em lei, como a loteria esportiva, Mega Sena, corridas de cavalo, operações de bolsa, etc. Em relação a eles, não há dúvida, geram obrigação civil de execução obrigatória. Quem perder tem que pagar ao vencedor sob pena de execução judicial. Os proibidos, também eles se tipificam em lei. São a saber o jogo do bicho e os jogos de azar. São os jogos de azar aqueles que dependam exclusivamente ou principalmente da sorte, além das apostas sobre competições desportivas, à exceção das corridas de cavalo, desde que dentro dos hipódromos ou de outro local em que sejam autorizadas. Consideram-se contravenções penais tipificadas nos artigos 50 e 58 da Lei das Contravenções Penais. Todos os demais são tolerados, sendo errônea a ideia de ser proibido o jogo no Brasil. Afora os jogos proibidos, o que a Lei das Contravenções Penais proíbe não é o jogo em si, mas a sua exploração econômica. O que não se permite é explorar o jogo alheio, como fazem os cassinos. O simples fato de se jogar, mesmo que a dinheiro, é tolerado. Quais os efeitos civis dos jogos tolerados e proibidos? Em primeiro lugar, as dívidas resultantes de jogo ou aposta não são exigíveis. Trata-se de obrigação natural dotada de débito, mas sem responsabilidade. A dívida paga não pode ser, porém, repetida, pedida de volta. O princípio segue a regra geral da solute retentio, retenção do pagamento das obrigações naturais. Duas exceções ocorrem, todavia, se o jogo for tolerado. Aquele que procede com dolo a fim de ganhar o jogo terá que restituir o que recebeu do perdedor. A segunda exceção diz respeito ao perdedor relativamente incapaz, que faz jus à restituição do que tenha pagado ao vencedor. Do princípio da não exigibilidade do pagamento pode-se extrair algumas outras regras. Assim, a soma entregue a terceiro para ser paga ao ganhador não pode ser exigida. A inexigibilidade da dívida de jogo atinge qualquer contrato que tenha por objeto encobrir ou reconhecer a obrigação. Serão, pois, insubsistentes a confissão de dívida, a novação, o título de crédito, a fiança, a cláusula penal ou qualquer ônus real constituído para garantir o débito. Defeituosa também a locação ou a sociedade para fins de jogo. É outrossim inadmissível a invocação de crédito de jogo para compensar crédito civil. A invalidade de dívida de jogo não é, no entanto, oponível a terceiro de boa-fé, como, por exemplo, o banco que paga um título do perdente. É necessário, para se caracterizar o terceiro de boa-fé, que seja completamente estranho ao jogo. Da mesma forma, será inexigível o mútuo contraído no ato de jogar para pagar dívida de jogo. Se for, porém, contraído fora do ambiente do jogo, será válido. Isso porque, fora do ambiente de jogo, o mutuante poderá alegar não saber que o empréstimo se destinava ao jogo, mas provado que sabia, não poderá recobrar o que emprestou. Não se considera jogo ou aposta o sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns. Esse sorteio terá a natureza de instrumento de transação ou de partilha, respectivamente. Por falar em transação, vamos a ela.
Transação é o mesmo que acordo. É um negócio jurídico bilateral em que o credor e o devedor, por meio de concessões recíprocas, põem fim a uma obrigação. São características da transação. Primeiro, o consenso. É essencial a convenção entre credor e devedor, sem o que não há transação. Segunda, a extinção ou prevenção de um litígio. A transação serve para pôr fim a um processo judicial em que o credor esteja executando o devedor, ou para evitar esse processo. Terceira, a reciprocidade das concessões, que devem partir de ambos os lados. Se só o credor ceder, haverá renúncia. Se só o devedor ceder, haverá submissão, não transação. Quarta, a indivisibilidade, ou seja, a transação não pode ser separada em partes. Destarte, sendo uma de suas cláusulas defeituosa, defeituosa será toda a transação. Os sujeitos devem ser absolutamente capazes, principalmente para alienar os seus próprios bens. O pródigo, por exemplo, não é capaz para transacionar sem a anuência do seu curador, exatamente por faltar a capacidade para alienar o seu patrimônio. Da mesma forma, o procurador não poderá transacionar com direitos de quem representa, a não ser que a procuração contenha poderes específicos para isso. Só podem ser objeto de transação os direitos de caráter patrimonial, de caráter privado. Dessa forma, o poder parental jamais poderá ser objeto de transação. Primeiro, por ser direito subjetivo de ordem pública. Em segundo lugar, por não ser direito de cunho patrimonial. A transação é um negócio jurídico formal, devendo ser sempre escrita. Se para o ato sobre o qual versar exigir a lei a forma pública, como, por exemplo, negócios imobiliários de alienação, como a compra e venda, também a transação se fará por forma pública. Também será por instrumento público se versar sobre direitos contestados em juízo. Caso contrário, poderá ser por escrito particular. Se formulado em audiência judicial, dar-se-á por termo nos autos. Em outras palavras, será ditada durante a audiência ao escrevente e assinada pelas partes e seus advogados. O principal efeito da transação é pôr fim à obrigação. O pagamento se realizará não da forma original, mas conforme os termos do acordo firmado entre as partes. Esse acordo produz efeito de coisa julgada, a ela se assemelhando, ou seja, a seu respeito não mais se discutirá. Por outros termos, a transação gera novação. Mas nem sempre isso ocorrerá. Se estiver ausente o animus novandi, a transação não porá fim à obrigação anterior. Vamos ver um exemplo. A deve a B R$100. No dia do pagamento, não tendo como pagar, A pediu a B um desconto de R$10 e um adiamento de 15 dias. Vencidos os 15 dias e não paga a obrigação, B não poderá ressuscitar a dívida de R$100 por força da novação. Mas, se quando da transação ficar combinado que, caso não fossem pagos os R$90, A voltaria a dever os 100, novação não ocorrerá, restando intacta a dívida antiga. Vale lembrar aqui que, segundo o artigo 361 do Código Civil, na dúvida se houve ou não ânimo de novar, presume-se não ter havido, prevalecendo-se simples transação não novatória que apenas confirma a obrigação original. É isso aí. Até a próxima.